Estudando Chico Xavier, um dos meus estudos prediletos, vocês já sabem disso, no livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama. Nós vamos estudar o caso A Pergunta de Timbira. Olha que legal, hein? A Pergunta de Timbira. Joaquim Timbira era uma das entidades que se comunicavam frequentemente nas sessões dos irmãos Xavier. Companheiro espiritual simples e bom, estava sempre disposto a auxiliar com a sua experiência nos trabalhos em favor dos obsidiados. Houve uma ocasião em que apareceu uma jovem perseguida por diversas entidades da sombra, e à noite, obsessores em falanges tornavam-lhe a boca, derramando fel e veneno em forma de palavras. Então, vamos lá, vamos contextualizar. Essa história é lá do início da vida do Chico. O irmão dele, o José Xavier, né, que desencarnou jovem, ainda trabalhava com Chico, era lá no Luiz Gonzaga, tudo muito no comecinho. Eles tinham as sessões mediúnicas. E aí, o Timbira, né, a pergunta que o Joaquim Timbira era um espírito de muita luz que orientava-os durante as reuniões. Perfeito? E aí tinha uma moça na Terra, né, que ela era muito obsidiada. Muito obsidiada. E, infelizmente, era um volume grande de obsessores, não era um espírito só, eram vários, né? E no meio dessas obsessões, quando ela entrava em crise, ela começava a xingar todo mundo, falava muito palavrão, sabe? Falava coisas horríveis para a família, no meio da rua, dentro do centro. Era uma loucura, era uma loucura. E aí eles queriam ajudar essa moça, né? Então, José, que era o irmão do Chico, doutrinava os visitantes conturbados, os espíritos que vinham através dela. Iam e vinham muitos. E o dirigente conversava e conversava. Numa das reuniões, Joaquim Timbira incorporou-se no Chico. O mentor incorporou-se no Chico Xavier. José, meu filho, e aí falou com José, convém ensinar o bom caminho aos irmãos sofredores. Entretanto, é preciso doutrinar igualmente a médium. Olha só a lição. É necessário que a mocinha estude, compenetrando-se nos seus deveres. Mas não será a caridade necessária doutrinar os espíritos infelizes? Então, olha só, o mentor espiritual, né, Chico da passividade, o mentor espiritual fala com o José Xavier, que era o doutrinador. Fala assim, José, é importante que você converse com os espíritos, sim, mas você tem que doutrinar a médium. O problema está nela. Deu toque. Aí José sem entender. Sim, mas eu não devo conversar com esses espíritos também, todos que estão vindo? Sim, meu filho, claro que deve. Mas então, insistiu, né? Penso que eu estou certo, já que eu devo. Então, procurando encaminhar a verdade aos nossos irmãos, vitimados pela ignorância e sofrimento, eles devem ser atendidos em primeiro lugar. Aí o Joaquim Timbira fez uma longa pausa, como quem refletia com muita segurança, para responder e considerou. José, gente, presta atenção, essa é a frase desse texto, presta atenção. José, toda caridade feita com boa intenção é louvável diante do céu. Mas qual será a melhor? Curar feridas ou espantar as moscas? Eita, meus amigos! E a pergunta do amigo espiritual ficou gravada até hoje por valiosa lição. E aí, gente? O que é mais importante? Curar as feridas ou ficar só espantando mosca? Porque você espanta uma mosca, vem 10. A ferida está aberta, está cheirando mal. Entendeu? Você espanta as 10, vem as mais 50. Então, o que ele, Timbira, estava dizendo através de Chico para José Xavier? Meu filho, não adianta só ficar doutrinando o espírito. Vem 50, você conversa com um, com outro, com outro, com outro. Por quê? Porque eles estão usando o conteúdo mental e de sentimentos da médium. O que isso quer dizer? Ela era uma pessoa boca suja, ela tinha uma vibração baixa, ela era o problema, não eram eles. Eles apenas se aproveitavam da vibração negativa que ela alimentava. Você está entendendo? Então a ferida aberta era o jeito dela viver. As moscas, metaforicamente falando, eram atraídos pela vibração baixíssima da nossa irmã. Então, gente, isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Porque às vezes a gente fica o tempo todo, sabe, tentando enxugar gelo. Já ouviu essa expressão enxugar gelo? Você tem uma pessoa difícil do teu lado, você corrige o erro dela o tempo todo, sabe, o tempo todo. Mas enquanto ela não mudar,
o problema vai permanecer. Enquanto a ferida não for curada, as dificuldades elas vão continuar a existir. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você tem um filho que ele é problemático. Então ele já fez de tudo para chamar a tua atenção, né? Vamos supor que ele é um filho carente, faz de tudo, sabe? Já saiu de casa, já brigou, foi mexer com droga, tudo para poder te incomodar. Bem, você fica louca, ou louco, né? Como pai, como mãe, tio, tia, enfim, avô, avó, se você ama, né? Quer cuidar, meu Deus, não é possível esse menino, eu tô fazendo de tudo, já não sei mais o que é que eu faço. Mas qual é a ferida, gente? Às vezes a ferida é essa carência. Talvez em algum momento lá atrás ele tenha se sentido abandonado e está querendo chamar a tua atenção. Como não tem maturidade emocional, porque realmente não tem, nenhuma pessoa viciada tem maturidade emocional, porque se tivesse não seria viciada, óbvio. Como não tem maturidade emocional para lidar com a dor, busca um subterfúgio. Isso é uma doença. Não é questão de falha de caráter, nada disso. O adicto, ele está doente. Então a gente tem que ir lá no ponto para ver a ferida. Você fala, Por exemplo, pessoas que vivem falando, eu estou depressivo, e vira e mexe, eu entro em depressão. Você tem que analisar, né? Você sabe que a depressão tem um conteúdo, né? O contexto bioquímico, tem pessoas, sim, que têm uma disfunção orgânica. Aí a gente tem que estudar por que isso acontece. Qual é a relação de vida passada ou de obsessão nessa existência para ver essa disfunção. Mas ela existe, sim. E, obviamente, nesse contexto específico, o remédio que o psiquiatra passa, ele é importante, né? É uma estrutura para poder ajudar. Mas sem psicoterapia, não existe cura para a pessoa que está deprimida. Todo profissional da área da saúde sabe disso, né? A terapêutica é fundamental. Tem que ter terapia. Por quê? Porque se você não, você entra na posição de vítima. Você começa a achar que a sua vida é isso e não é isso. Né? Você tem que entender seus erros, você tem que entender que você é responsável pela tua existência, entender que às vezes você deixa um monte de porcaria entrar na tua cabeça, entendeu? E você deixa, então você não se posiciona. Isso não tem nada a ver com remédio, tem a ver com postura, tem a ver com decisão, tem a ver com maturidade. Entende? Então a gente não pode se esconder atrás de um problema. Eu posso ter um problema, ele pode estar me prejudicando, você tem que buscar a cura dele. Pelo menos ajudar, né? A buscar, ajudar Deus a te ajudar. Então veja só que diferença. Às vezes você tem uma pessoa que ela está obsidiada, tá? Vamos lá, vamos criar uma situação aqui. Tem um monte de seres espirituais perturbando a pessoa, tá? Ok, ela fez algumas coisas na vida passada, tá lá. Mas se ela se esforça de verdade para melhorar, se o esforço é verdadeiro, ele é genuíno, gente, isso acontece. Eu já contei para vocês aqui, já tem um tempo, eu conheço um caso em Belo Horizonte, de uma senhora, uma mulher, ela tinha mais de 200 obsessores atrás dela. 200, presta atenção na história. Mais de 200 obsessores, quando ela chegou numa determinada casa espírita de Belo Horizonte para uma consulta, foi diagnosticado nitidamente isso. E aí foi recomendado a ela, pelo mundo espiritual, começar a fazer a caridade. Então ela começou a fazer visita na colônia Santa Isabel. Quem conhece sabe, é uma colônia, né, de companheiros rancenianos que tem em Citrolândia, em Betim, que fica na Grande Belo Horizonte. Ela começou a fazer campanha do quilo, ela começou a ajudar um monte de pessoas em necessidade de maneira ostensiva, participava das reuniões mediúnicas, enfim, ela realmente queria melhorar, só que ela não sabia dos 200. Olha que interessante, ela não sabia. Ela simplesmente sabia que tinha muita gente, mas quem tinha coordenado o processo sabia do processo dela. O que começou a acontecer? Os obsessores foram indo embora. Porque ou eles se convertiam, porque eles se transformavam pelo exemplo que ela estava dando e viam que realmente eles também tinham que mudar, se ela conseguiu mudar, eles tinham que mudar. Ou então, os que eram mais, né, rabugentos ali, eles não conseguiam mais acessar a irmã. Por quê? Porque a vibração dela subiu. Entendeu? Quando a ferida é curada, a mosca vai embora, porque não tem atrativo para a mosca. Agora, se você não cura a ferida, gente, não adianta nada. Então presta atenção, porque às vezes você vem aqui no Evangelho todo dia, mas não está curando a ferida. Você está entendendo por que eu trouxe esse texto para nós hoje? Às vezes você fica rezando todo dia, mas não está curando a ferida está aberta, você só espanta a mosca. Meu Deus, tira pensamentos negativos da minha cabeça. Meu Deus, isso está me prejudicando. Meu Deus, fulano de tal, está tirando mosca. Tipo assim, tira o incômodo. Mas ok, mas e a raiz? Por que existe, de repente, esse incômodo de maneira sistemática? A gente tem que saber.
Isso vai fazer uma diferença muito, muito, muito grande. Tá bom? Faz sentido isso, gente, para vocês? Sim ou não? Sim ou não? É muito profundo. O evangelho é de uma profundidade ímpar. Ímpar. O evangelho é de uma profundidade ímpar. Reforma íntima é coisa séria. Gente, presta atenção. Planeja a sua vida. No mundo espiritual, tudo é planejado. A sua reencarnação foi planejada. Isso não é brincadeira. Hoje você já não pode dizer que não sabe. Você pode não querer planejar nada. Está sendo dado de mão beijada para vocês. Tem aí 7,5 bilhões de gente encarnada na Terra, a maioria continua batendo cabeça, não tem noção de planejamento nenhum. Você tem a chance. Utilize o conhecimento espiritual que você já tem, porque você já tem, você já está aqui há mais tempo, escuta as pílulas, você já tem. De maneira ecumênica, fora o que você já tira das suas religiões, você já tem. Você não é nenhum abandonado, não. Se dá uma de vítima para cima de mim, nem de Deus, nem de ninguém, não. Não é de nós aí. Nem eu sou abandonado. Eu não posso ser mais vítima. Não posso mais. Não se permita isso. E planeja, junta esse conteúdo espiritual que você já tem na tua alma e junta na ferramenta para você potencializar a sua existência. Entendeu? Para você ser uma pessoa mais lúcida, melhor, para curar as feridas. Gente, eu já contei isso, eu não gosto de ficar contando minhas histórias aqui, porque é um troço chato, né? Às vezes repetitivo, mas eu já contei para vocês, eu era uma pessoa mega ultra ansiosa. Veja, eu estudava espiritismo, eu fazia caridade, eu dirigia reunião de estudo, mas me incomodava substancialmente a minha ansiedade. Era como se fosse uma falta de fé. Mas eu me lembro que naquela época, estou falando aqui de 20 e tantos anos atrás, parecia ser uma coisa mais forte do que eu. Eu estava no final da adolescência, então eu não tinha maturidade para entender o que acontecia comigo. Eu só sentia medo das coisas, insegurança, sabe, incerteza. Eu rezava, meu Deus, me protege, meu Deus, me ajuda, meu Deus, mas o medo ficava, aquela insegurança. Eu sei que muitos de vocês sentem a mesma coisa. É isso, você está enxugando gelo, você está espantando mosca, mas a ferida está aí. A minha ferida, que eu tenho certeza que é a sua, era não conhecer Deus em mim. Era me culpar por muitas coisas, era não confiar em mim. Como eu sei que muitos de vocês ainda não confiam na sua própria capacidade. Então, enquanto a gente não fechar essas feridas, a gente vai continuar atraindo as moscas. Pensamentos negativos, influências espirituais nocivas, entendeu? Sentimentos menos nobres. Então, a gente precisa despertar. Não tem outro caminho, gente. Não tem caminho mais fácil. É esse o caminho. Jesus deixou muito claro: tem duas portas, uma estreita e outra larga. A larga da perdição. É mole você achar que passa, só que ela não te leva para lugar nenhum. Você tem prazer imediato e se ferra no futuro. Simples assim. Bora, português claro e reto. A portinha estreitinha, ela é mais difícil de passar, porque a gente tem que se esforçar para entrar nela. Não é? Tem que fazer reforma íntima. Aí é danado mesmo. Aí tem que olhar para dentro. Olhar literalmente, olhar para fora, né? Tem que olhar bem dentro da gente, tem que prestar atenção, tem que pagar o preço. Nem sempre a gente quer pagar o preço, não é? Gente, quantas pessoas querem, por exemplo, quando eu chego aqui e falo, olha, existe reencarnação, olha, a vida é linda, a vida é maravilhosa, bacana. Aí quando você fala do preço, se esforce para ser melhor. Às vezes a pessoa é machista e ela não quer pagar o preço de deixar de ser machista. Ela para de ver o evangelho. É assim que funciona, né? Quando a gente fala espiritualidade e riqueza, trabalham juntas sim, porque equilíbrio, tudo é energia. Às vezes a pessoa quer ter uma vida próspera, mas ela não quer pagar o preço de saber juntar os dois. Às vezes a pessoa ela quer ter para ela, mas não quer compartilhar com ninguém conhecimento, dinheiro, saúde, porque dá trabalho, mas ela quer receber, ela não quer pagar o preço. Então não adianta, você não vai fazer reforma íntima se você não pagar seu preço. Então você tem que analisar. E eu repito a fala que eu disse do irmão José agora há pouco. Não adianta querer salvar o mundo lá fora quando você tem, às vezes, uma missão linda na tua casa, na tua família, entendeu? Dentro do teu coração. Honre isso. Com alegria, com bom ânimo. Entende? Com efetividade. Isso é muito importante, gente. Eita, isso é muito importante. Nossa, o evangelho é bom demais, né? Meu Deus! Ai, ai, meus amigos! Ai!